Presidente, o senhor deu a deixa sobre o episódio de 7 de setembro do ano passado e a gente já vê aqui e acolá alguns movimentos que parecem sinalizar uma reedição daquele episódio. O senhor participou com uma carta pacificando e trazendo o bom diálogo, uma tentativa pelo menos para o contexto ali daqueles gritos no carro de som, daquele tom que era um tom absolutamente golpista usado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que a gente corre o risco de assistir o mesmo filme pela segunda vez este ano? E que carta vai ser necessária para poder pacificar a situação tão perto do processo eleitoral? Eu acho, Yolanda, que a campanha vai ser pautada por uma certa ferocidade. Isso já está sendo revelado ao longo desses últimos tempos. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, quando me falam na hipótese de vamos chamar claramente de um golpe ou do impedimento da posse de quem venha a ser eleito, eu não acredito que haja condições para isso, por uma razão objetiva muito concreta. Você sabe que você só tem golpe ou ruptura institucional se as Forças Armadas quiserem. Se as Forças Armadas não quiserem, você não tem ruptura institucional. E pelo menos pelo contato que eu tive com as forças militares, ao longo da presidência da Câmara, da vice-presidência, da presidência da República, eu tenho absoluta convicção de que as Forças Armadas não entram nisso. E se elas não entrarem, você não tem ruptura. Portanto, haverá um dado momento em que você vai ter eleição, quem foi eleito vai tomar posse. Agora, o ideal dos ideais, isto para a tranquilidade do povo brasileiro, e olhe, para a tranquilidade dos investidores. Você sabe, Mitre, viu, Eneg, viu, Leandro? Eu tenho falado aí, falei em Londres, falei em Dubai, falei em Nova York, em Portugal. As pessoas querem saber o que vai acontecer no Brasil para investir no nosso país. Então, o que seria o ideal dos ideais? Seria o seguinte, Mitre, o candidato eleito, eu faço aqui propaganda pelo Canal Livre, seja quem seja eleito, deveria no dia da proclamação do resultado dizer, olha aqui, nós vamos pacificar o país. Todo mundo. Chama todo mundo, chama a oposição, chama os governadores eleitos, chama os presidentes de poderes, chama entidades da sociedade civil. Olha aqui, entre a minha eleição e a minha posse, vamos fazer um grande pacto nacional. E não vamos olhar para o retrovisor, porque olhar para o retrovisor, você só vê coisas inadequadas que aconteceram no país. Eu não sei, eu falo isso com frequência, estou aproveitando aqui para dizer, quem sabe alguém é eleito e faz isso. Algum estadista, Agora, né? presidente, uma pergunta agora ao constitucionalista. Há uma certa confusão, até no noticiário mesmo. Muitas vezes o noticiário é apressado, acaba misturando coisas e tal. Mas nós temos o TSE, que constitucionalmente é aquele que vai gerir as eleições. Nós temos o Ministério da Defesa, que é um órgão de governo. Nós temos as Forças Armadas, que são instituições de Estado. Cada um tem o seu papel. Mas o senhor nota que tem uma confusão nesse momento, né? Eu queria que o senhor avaliasse isso. E o que acontece? Acontece que acaba nascendo uma insegurança muito grande com relação às eleições, o resultado, o cumprimento das decisões do povo, que é o resultado das urnas, etc. Como é que o senhor avalia isso? Onde deve ficar as Forças Armadas? Onde deve ficar o Ministério, que é órgão do governo? E onde deve estar o TSE fazendo o que tem que fazer? Como é que o senhor avalia isso? O que você está dizendo, né, Mitre, é o seguinte: as pessoas têm saído do seu quadrado constitucional. Porque quando você tem a Constituição determina que cada órgão do poder, e mais do que cada órgão do poder, cada corporação tem uma função determinada. No Brasil, não só os órgãos do poder saem do seu quadrado, como também as corporações saem do seu quadrado constitucional. Isso que gera uma grande confusão e permite, muito adequadamente, a sua indagação. Agora, eu devo dizer que nessa questão do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, eu acho que o tribunal, com a devida licença, cometeu um equívoco. Porque o tribunal que acabou chamando setores das Forças Armadas para colaborarem com as eleições. Veja bem, elas colaboraram sempre. Ainda hoje eu vi uma publicação do nosso ex-general Etchegoyen, que foi ministro-chefe do meu gabinete de segurança institucional, e diz, olha, isso aconteceu em 2018. Em 2018, de fato, o Etchegoyen veio me comunicar que o tribunal era presidente do tribunal, a senhora Rosa Weber, né? Ela chamou as Forças Armadas, o Etchegoyen, a OAB, uma porção de instituições para acompanhar a história da organização das eleições, não é? Agora, no caso presente,
o que criou toda essa celeuma foi porque também o presidente Bolsonaro, desde o início, disse, olha, as urnas eletrônicas são imprestáveis, etc. Criou um trauma. Mas, presidente, não é? lembrando que o aconteceu, TSE convocou o comandante da Defesa Cibernética, um técnico, um general técnico. E o ministro da Defesa destituiu o general e disse, sou eu que vou fazer parte da comissão. Então, foi o ministro da Defesa que chamou para ele. E ontem ele estava, essa semana, ele estava no Senado, dando um depoimento, falando das urnas, criticando as urnas, dando opiniões sobre as urnas. Então, saiu do seu quadrado. E lembrando que as Forças Armadas não tem nada a ver com isso, né? O ministro da Defesa que fez, aí acho que essa divisão que o Mitter acabou de fazer. Ministério da Defesa, Ministro da Defesa e Forças Armadas. Mas ele chamou para ele. Então, acho que tem não é só o TSE, né? Teve também o ministro dizendo, deixa comigo que eu vou. E ele tem um cargo político. Mas a pergunta é a seguinte, diria, presidente, haveria... o senhor diria o que é que as Forças Armadas pensam de tudo isso? O senhor tem A primeira sinal pergunta que eu disso? faço é o seguinte, haveria necessidade de chamar o general da área cibernética? Parece Nenhuma. Zero. Nenhuma. Percebe? E claro que chamar o dono da cibernética das Forças Armadas permitiu que o ministro da Defesa fizesse isso. Talvez inadequadamente, mas houve o chamamento. Isso é que eu quero dizer. Se houvesse um chamamento, uma reunião normal, olha aqui, vamos discutir, e botava não só as Forças Armadas, mas outras instituições, até instituições da sociedade civil, como o OAB e outras tantas, né? Seria comuníssimo, ninguém se incomodaria. Claro. Né? Agora, eu digo a você, as Forças Armadas não... É claro, quando se fala isso, né? O que é que está na nossa preocupação? Pode haver uma agitação institucional que exija a intervenção das Forças Armadas, que é uma coisa que de vez em quando se fala, né? Pode haver tal conflito de agora até a eleição que vem exigir a intervenção das Forças Armadas. Eu confesso que não acredito nisso. Você pode ter uma ferocidade Mas pela Constituição seria por provocação de alguns dos poderes. Claro. Perdão, não entendi. Pela Constituição, as Forças Armadas poderiam sim, claro, ser GLO. convocadas por iniciativa de algum dos poderes. Para a garantia da lei e da ordem. É isso. Não, mas o que eu estou falando é de uma intervenção fora do texto constitucional. Sim, aí percebe? Há uma Fora do texto interpretação constitucional. diferente. No texto constitucional você tem a GLO. Eu convoquei tantas vezes as Forças Armadas Sim. para a questão da segurança, né, nos estados. Uma das últimas vezes no Rio de Janeiro, inclusive com o general Braga Neto, que vai ser Mas o aí até vice. foi mais grave, foi uma intervenção. Exato. Mas na aí o senhor segurança dizia, pública. então, da possibilidade de alguma ação fora da Constituição. A preocupação que hoje, pelo menos pauta a cabeça de todo mundo, eu percebo, pelas conversas, é que haja uma intervenção fora do conteúdo das Forças Armadas. Se houver, sei lá, tem uma confusão qualquer, tem uma convocação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, isso está na Constituição, não é? Eu acho que não passa disso. Se acontecer, não vai passar disso. O senhor acha que fica na Constituição, é isso? Eu acho. Posso Não estar é que o senhor enganado. deseja apenas, o senhor acha que... Eu desejo, viu? Claro, Porque todos como desejam. brasileiro Claro. desejo. Eu torço para que, né? Só haja isso. Porque cumprir a Constituição é uma coisa tão importante. Sim, mas o senhor acha que as condições que o senhor conhece, as condições dadas, levam a essa conclusão e a essa crença? Essa convicção. Eu tenho convicção disso. A